Convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, o último capítulo de Mateus, quando o Senhor Jesus encontra com os seus discípulos. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Eu vou ler aqui na tela, porque eu acho que o meu é um pouquinho diferente. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Guarda isso aqui. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns, fala para mim, alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, vamos juntos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos juntos o próximo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ó Deus, fale ao nosso coração aquilo que o Senhor tem de especial para esta igreja. Te louvamos por esses 30 anos, porque lá atrás alguém ouviu, e depois dessa pessoa, muitas outras pessoas ouviram, e trabalharam, e estão trabalhando, e outras pessoas continuaram o trabalho, e assim será, em nome de Jesus, até a volta do Senhor. Por isso, fale ao nosso coração e nos desperte essa noite, em nome de Jesus. Amém. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia. O texto diz que eles foram para um lugar que Jesus tinha designado. Então, o chamado começa com obediência. Se você tiver uma Bíblia que tenha referências cruzadas, você vai ver que vai ser citado aí na tua Bíblia os seguintes textos: Marcos 16, de 14 a 18, Lucas de 24, 36 a 49, João, capítulo 20, depois Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. E isso pode te levar a uma interpretação errada. Qual a interpretação errada? Você pode ler esses textos e achar que todos os textos estão acontecendo no mesmo tempo. Você pode achar que são pessoas diferentes contando o mesmo evento, e não é isso. O que nós temos aqui é o registro de algumas aparições de Jesus, em que ele tratou do mesmo assunto, ou seja, ele se revelou aos seus discípulos, ele se encontrou com eles e deu para eles uma missão. Aqui no texto que lemos, diz que falou o seguinte: vocês precisam fazer discípulos. Se você for ler em Marcos, ele vai dizer o seguinte, que vocês precisam pregar o evangelho por todo o mundo. E assim temos esses registros da aparição de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 3, está registrado que Jesus, depois de ressurreto, apareceu por 40 dias aos seus discípulos. Em 1 Coríntios capítulo 15, está registrado que o Senhor Jesus apareceu em certa ocasião para mais de 500 pessoas de uma só vez. Talvez um público de 4 a 5 vezes a esse público que nós temos aqui, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida de que o Senhor de fato tinha ressuscitado. Pode ser que uma pessoa invente, pode ser que 2 pessoas tenham uma alucinação, mas 500 pessoas ao mesmo tempo ter uma alucinação é impossível. E assim o Senhor apareceu por diversas vezes, preparando eles para aquilo que eles deveriam fazer. Então perceba, a aparição foram de vários dias, nós temos alguns dias mencionados, e possivelmente aqui, Mateus capítulo 28, não foi o primeiro dia da ressurreição.
O primeiro dia da ressurreição está registrado em João, está registrado também em Lucas, mas aqui já houve um combinado. Jesus já tinha aparecido a eles e de repente, como nós lemos no texto, diz assim: e eles foram para o lugar que ele lhes designara. Ou seja, em encontros anteriores, Jesus falou assim: quero encontrar com vocês na próxima vez, lá na Galileia, em tal monte. E eles foram para lá. Então tudo começa com um chamado. Os discípulos, até terem essa experiência com o Senhor, eles precisaram atender um chamado quando Jesus olhou para eles e disse assim: segue-me. Alguns imediatamente seguiram, outros foram mais relutantes, mas fato é que Jesus trouxe para perto esses discípulos e trabalhou com eles por 3 anos. E ainda assim, você pode perceber pelo texto que eles não estavam completamente prontos. Não é a primeira vez que ele aparece para eles, e o texto ainda afirma que eles ainda duvidavam. Alguns ainda duvidavam. Como podiam duvidar? Se já tinha encontrado algumas vezes. Nas primeiras vezes, como está registrado em Lucas, diz que as mulheres foram ao túmulo, voltaram do túmulo anunciando que Jesus tinha ressuscitado, e diz que eles não deram crédito a elas, e antes elas pareciam como mulheres loucas, falando doideiras, cabeça confusa. Há uma expressão popular que diz que quando uma pessoa está falando demais, ela está cheia de lero-lero. Você já ouviu isso? Essa pessoa está cheia de lero-lero. E uma coisa muito interessante, a palavra grega lá para que elas estavam assim como que loucas, é leros. Aí eu guardei e nunca mais esqueci, é leros. Elas estão de lero-lero, trazendo uma mensagem que nessa estrada diz que eles se encontram com o Senhor Jesus. E de novo, eles estão assim sem saber como que essas coisas aconteceram com aqueles que eles tinham toda a confiança que haveria de libertá-los. Então, diz que Jesus começa a falar com eles. E quando Jesus começa a falar com eles, eles começam a sentir o coração arder. Mas ainda assim não conseguiam identificar que era um Jesus. Uma caminhada de 4 a 6 horas, junto com Jesus, e de repente, quando começa a anoitecer, eles disseram assim: vamos nos reunir juntos, e Jesus pega para partir o pão, e quando Jesus vai partir o pão, diz que os olhos deles se abrem, e eles percebem, é Jesus, e de repente Jesus não está ali mais, e eles falaram: estivemos o tempo todo com ele, e diz que na mesma hora, eles voltaram para falar com os discípulos, e os discípulos confirmaram que também já tinham se encontrado com Jesus. Então temos aqui uma primeira jornada, e a jornada é chamado. Toda igreja começa com um chamado, e o chamado não é para alguns, o chamado é para todos nós. Se você creu em Jesus Cristo, você foi chamado para andar com Deus, você foi chamado para ser luz. E quando ele te chama para ser luz, ele não está dizendo que você tem que fazer um esforço, ele diz que essa é a sua identidade, porque ele diz assim: vocês são luz, e é impossível esconder uma luz. Pode apagar todas as luzes, pode fazer com que esteja trevas total, se houver um pequeno LED aceso, esse LED vai brilhar e vai vencer as trevas. E Jesus diz: vocês são luz. Então, o chamado é para mim e o chamado é para você. O chamado não é posição na igreja, o chamado não é ter um título, o chamado é ser de Deus.
até porque nós podemos ter muito envolvimento religioso, mas estar com o nosso coração longe de Deus. E o que o Senhor quer é corações quebrantados na presença dEle. Então, nessa noite, você está aqui e eu estou aqui, porque houveram pessoas antes de nós que ouviram a voz de Deus e obedeceram. Você está aqui porque em algum momento você ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então a gente vai entrar agora na segunda consideração que eu tenho com os irmãos, que é legado. Legado não é apenas se lembrar de algo maravilhoso. Legado é dar continuidade a algo que já se iniciou. Quando alguém deixa um legado, não é apenas uma memória, não é apenas para você se lembrar daquilo, mas é para que isso se torne uma continuidade. Perceba que Jesus, se apresentando para eles e dizendo as suas últimas palavras, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, olha o que ele vai dizer: fazei discípulos de todas as nações. Ele não deu para a gente uma sugestão, ele não deu para a gente uma ideia, ele não deu para a gente uma consideração, ele deu para a gente uma ordem: fazei discípulos. E ele ainda disse no final: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é muito importante, porque a tarefa de interpretar a Bíblia não é fácil, e aí há várias teologias, há várias considerações. Alguns chegam a dizer que essa autoridade que Jesus diz ter e que concedeu ali aos discípulos foi só para os apóstolos. Só que isso não está certo, porque quando ele chega no final e diz: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, significa que ele está com a gente até hoje, que ele vai estar conosco até 500 anos depois daqui, se o Senhor não voltar, e essa autoridade permanece sobre a igreja. Então, essa autoridade está sobre nós, como povo de Deus, para anunciar a palavra do Senhor e continuar o legado que Ele nos entregou. Mas eu entendo, é normal, nós nos sentimos sem qualquer capacidade para fazer a obra de Deus. Não é fácil. A obra de Deus, ela é muito maior do que nós mesmos. Então, toda vez que nós somos chamados para poder fazer a obra de Deus, há um senso de inadequação, de que eu não consigo, é grande demais para mim. Só que quando você lê a palavra de Deus, isso aconteceu com várias pessoas. E eu tenho um testemunho pessoal, porque eu cresci numa igreja presbiteriana, me converti aos 13 anos de idade, porque crescer na igreja não significa que você é crente, você precisa ter um encontro pessoal, um dia você precisa professar Jesus com os seus lábios. Você cresce na igreja, temos aqui crianças e adolescentes que estão entendendo que tem que obedecer a Deus, tem que fazer aquilo que é certo, mas o coração rendido a Deus é algo que precisa acontecer conosco, e isso se chama novo nascimento. Eu tive com 13 anos de idade. Depois eu tive o chamado para ser pastor com 14 anos de idade. Então, se alguém disser com 14 anos o que quer da vida, não diga assim: você nem sabe o que é da vida, não, você não viveu o suficiente para saber. Deus pode instruir e falar bem cedo conosco. A verdade é que o chamado de Deus, muitas vezes na Bíblia, aconteceu com pessoas muito jovens. A gente que tem essa mania de achar que era todo mundo velho. Você já viu aqueles quadros de Jesus, que tem Jesus e um monte de ancião com ele, que são os apóstolos? E se eu te falar que todos eles eram mais novos que Jesus? E se eu te falar que João tinha 17 anos de idade quando foi chamado? Que vai ser o apóstolo que vai morrer por último também, o qual dá o título a si mesmo de o mais amado do Senhor. É ele que escreve assim: o discípulo que Jesus mais amava. Ele falava dele mesmo, né?
e ele foi o último a morrer. O Senhor sempre chamou pessoas que aparentemente não tinham qualquer capacitação, qualidade, força, dom suficiente para poder ir adiante. Lembre-se que Davi foi ungido rei na adolescência. Lembra-se que Maria ficou grávida de Jesus com seus 14, 15 anos. Lembra-se que quando o profeta foi chamado, ele disse: eu não passo de uma criança. Ou seja, esse senso de inadequação é normal. Aconteceu inclusive com o grande Moisés. O grande Moisés, quando Deus o chamou, ele dá para Deus pelo menos 5 desculpas. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão dizer que o Senhor falou comigo. Eles vão dizer que eu não tenho capacidade. E foi dando as desculpas. E Deus foi dando solução. Você vai jogar o seu cajado no chão, aí pega, vira serpente, você pega de novo, vira cajado de novo. Com isso eles vão acreditar. Ele, tá bom, Senhor. Aí chega uma hora que ele diz assim: Senhor, é o seguinte, eu não sei falar, sabe? Eu tenho dificuldade, eu sou pesado de língua. Aí o Senhor fala assim: quer saber? O seu irmão fala pelos cotovelos, Arão. Eu vou pôr ele como seu porta-voz. Você vai ser como Deus para ele, porque eu vou falar contigo e ele vai falar no seu lugar. Então ele vai ser o seu profeta. Então Arão vai falar para você. Aí ele chega e diz assim: Senhor, o Senhor já me deu todas as respostas, mas na verdade eu não quero ir não. Manda outro. Aí Deus fala com Moisés: não, Moisés, eu escolhi você e quem vai ser você. Moisés se sentiu incapaz. É Jeremias que vai dizer: eu não passo de um menino. Não passo de um menino. Tem Ezequiel que diante de ossos secos, totalmente se vendo incapacitado, que Deus vai falar com ele: Ezequiel, é só você profetizar, e com a força da minha palavra, você vai ver o que vai acontecer. E de repente um exército se levanta a partir de um monte de ossos secos. E Pedro, que negou, se achou aquele que jamais iria negar a Cristo, mas no final ele acabou fazendo o que ele menos esperava. Ele chegou a afirmar assim: Senhor, qualquer um pode te abandonar, menos eu me garanto. Aí Jesus olha para ele e disse: Pedro, eu sei que você é verdadeiro no que você diz, mas você não se conhece ainda. Você não se conhece na pressão, você não se conhece no medo, você não se conhece face da morte, e você vai me negar ainda 3 vezes. Não há preparados. A obra de Deus é grande demais para a gente achar que a gente está preparado. Ao ser chamado com 14 anos, eu fui sendo preparado, estou sendo preparado até hoje. Cada vez você vai sendo preparado para novos desafios. Quantos aqui são tímidos? Quantos aqui são extrovertidos? Quantos aqui não sabem o que é? Não sabe o que é tímido, que não sabe o que é extrovertido? De duas, uma. Geralmente você assim: quem é extrovertido? Extrovertido, levanta a mão. Quem é extrovertido? Extrovertido. Aí, levantaram a mão. Agora ficaram mais extrovertidos, né? Quem é tímido? Aí, tímido, levanta a mão assim. Aí, ele levantou até alto. Você está um extrovertido animado. Mas quem não levantou em nada é o quê? São os mais tímidos. São os mais tímidos, né? Não quer levantar a mão. Ai, meu Deus, eles vão ver que eu sou tímido, não vou levantar a mão. Quando eu era adolescente, e eu sou tímido até hoje, aprendi a lidar com a timidez, né? Você aprende a lidar. Eu ficava assim numa roda de leitura da Bíblia, na escola bíblica dominical, e quando a gente ia ler um texto, cada um leu um versículo, eu já fazia as contas para saber qual que era o meu versículo. E eu ficava lendo aquele versículo, para quando chegasse na minha vez, eu falei assim: vou arrebentar. Aí eu gaguejava, errava, ficava vermelho, roxo, né? Mas Deus foi preparando, e Deus vai preparando a gente. E para preparar pessoas para o reino, muita gente tem que participar. Quantas pessoas participaram na minha vida? Quantas pessoas participaram na sua vida? Quantas pessoas tiveram paciência
Meu pastor permitiu que eu pregasse alguns domingos pela manhã na igreja, num culto assim. Tu imagina quanto que o povo sofreu? Pregando várias vezes, vários domingos, tendo que aturar um menino de 15 anos falando. E um dia meu pastor me chamou e falou assim, olha só, você está pregando muito enfático com o pecado, não é todo mundo que está nessa vibe não. Você tem que ser um pouquinho mais, porque adolescente está pensando em quê? É luta todo dia, certo? Mas para treinar, a gente precisa dar espaço, a gente precisa apoiar, e toda a igreja precisa de novas vocações. Então, legado não acontece se a gente não investir nas novas gerações. Legado não acontece se intencionalmente nós não pensarmos em quem que a gente vai transicionar. É claro, o reino de Deus nunca vai morrer. A palavra do Senhor diz que Ele nunca deixa uma geração sem líderes. Ele levanta os seus líderes. Mas nós podemos, como igreja, trabalhar muito melhor no que diz respeito a isso. Então, precisamos dar oportunidade aos mais jovens. Precisamos incentivar. Precisamos colocá-los para fazer. Precisamos treinar. Quando você tem um professor, isso acontece em muitas igrejas, tá, gente? Quando você tem um professor que está 30 anos na mesma classe dominical e ele não treinou outro, passou da hora. Tem que treinar. Mas a aula dele é maravilhosa e vai ser cada vez mais maravilhosa. Afinal de contas, ele já dá essa matéria há 30 anos. Quando Josué foi chamado por Deus, ele se viu numa situação muito difícil. Porque quando Josué foi chamado por Deus, a primeira coisa que Deus falou para ele é o seguinte, Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, não dá mais para contar com Moisés. Moisés já foi. Essa é uma das maiores dificuldades, às vezes quando alguém tem que assumir uma liderança no supetão. Não foi assim com Josué, porque Josué andou muito perto de Moisés. Então Deus falou, Moisés, meu servo é morto, e eis que agora eu sou contigo. Só que aqui ele tem uma barreira enorme. Quem é Moisés? É esse que falou que teve medo, só que quem é Moisés? Moisés é aquele que entregou ao povo os 10 mandamentos. O povo viu o monte pegando fogo, e Moisés lá no meio daquela manifestação maravilhosa. Eles morrendo de medo, e Moisés desce com os 10 mandamentos. Moisés é aquele que enviou sobre o Egito, por meio da ordem de Deus, as 10 pragas. Moisés é aquele que, quando tem um exército atrás dele, e o povo sem saber o que fazer, e ele também estava sem saber o que fazer, Deus falou com ele, Moisés, o que você está orando? Estica esse seu bordão aí, o seu cajado, e diga ao meu povo que marche. E lá foi Moisés, estica a vara dele, o mar se abre e o povo de Deus passa a pés enxutos. Aí Josué pensa, meu Deus, eu tenho que dar continuidade ao ministério de Moisés. Eu não tenho milagre nenhum, eu não fiz nada, mas Deus vai usar Josué. Porque Deus disse assim, Josué, eis que eu estou contigo, só que você tem que andar comigo. Você tem que meditar na minha lei, de dia e de noite. Você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. E eu te digo mais, eis que eu te dei as nações. Aí Josué fala, glória a Deus. Josué, mas você tem que ir lá conquistar. Eu te dei, mas você tem que lutar. E é assim que Deus continua fazendo hoje. Deus, Ele continua liberando a sua bênção sobre a igreja, mas é necessário que eu e você trabalhemos. Não acontece sozinho. Pessoas não serão alcançadas se nós não tomarmos uma decisão ativa de ir atrás dessas pessoas. Quantos conhecem o texto que fala sobre o endemoniado gadareno? O endemoniado gadareno que tinha ali milhares de demônios com ele. Ele está lá no cemitério e diz que ele feria o seu corpo com pedras, estava nu, não dormia, gritava dia e noite, agressivo.
e Jesus foi lá para encontrar com aquele homem. Jesus estava com uma multidão, largou a multidão e foi lá para encontrar com aquele homem. E quando ele pergunta, quem é você? Sabe o que ele grita? Multidão, porque nós somos muitos. Ele era sozinho, mas dentro dele havia uma multidão de demônios. E Jesus o libertou. Fez daquele homem um missionário, que foi para Decápolis e passou a pregar o evangelho a 10 cidades. E essas cidades ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus fez na vida dele. E sabe o que eu aprendo com essa mensagem, com esse texto? É que há pessoas que jamais virão à igreja se nós não formos atrás delas. Aquele homem jamais iria até Jesus porque ele estava preso no cemitério, era o único lugar que ele era controlado, é quando ele estava no lugar dos mortos. Então há lugares e há pessoas que só alcançaremos se nós como igreja formos atrás delas. Então você tem um chamado, essa igreja tem um chamado, você tem um chamado, e por mais que você possa achar, eu não tenho capacidade, Deus é aquele que vai te capacitar. Eu ouvi isso a vida inteira, acredito e prego. Deus não chama pessoas prontas, Deus não chama pessoas capacitadas, mas Deus capacita as pessoas que Ele chama. Então, se Deus está te chamando para andar com Ele, pode ter certeza, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se só tem um trabalho, é dar o primeiro passo. Ele falou com Moisés, levante a sua vara. E ele falou com Josué depois, coloque o seu pé no rio Jordão, e o rio Jordão vai abrir contigo também, Josué. E o povo saberá que eu estou contigo. Meus irmãos, quando o nosso coração está rendido a Deus, quando nós queremos glorificar a Deus na nossa vida, a gente só precisa obedecê-lo, e Ele fará o restante. Às vezes fazemos de forma até muito simples, e a gente fala, foi muito simples, mas depois quando a gente vê o resultado, a gente vê o que aconteceu que a gente não tinha percebido. Deus agiu no coração das pessoas. Então Deus, Ele te chama, e Deus tem um legado para essa igreja que tem a ver com você. O texto que nós lemos, ele disse assim, fazei discípulos. Logo, o legado é continuidade. Jesus mesmo disse, e eis que vocês farão obras maiores do que estas. Quando Jesus falou isso, ele falou que a igreja haveria de continuar fazendo a obra de Deus e muitas pessoas seriam alcançadas e transformadas. E de fato é isso que aconteceu e que está acontecendo. Então a obra do Senhor continuou a partir de pessoas limitadas, que ainda duvidavam, que tudo aquilo era muito novo. Hoje, quando a gente fala de Jesus, ressuscitou, a igreja cresceu, a gente entende isso ao longo da história, mas os discípulos estavam vivendo aquilo pela primeira vez. Eles nem tinham ideia o que seria a igreja. Eles receberam uma ordem, e o Senhor começou a transformar o mundo através deles. É quando eles iam pregando e algumas pessoas começaram a falar, aqueles que estão transtornando o mundo também chegaram até nós. Esse é o poder do Evangelho, que usa pessoas simples para se tornarem pessoas poderosas em Deus. Deus está te chamando? Deus está falando ao seu coração? Obedeça a voz de Deus, porque frequentar a igreja só não significa que você está fazendo a obra de Deus. Ser dizimista é consequência natural de quem teve um encontro com o Senhor, nada demais. Agora o Senhor quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas, e esse trabalho não é só dentro da igreja é uma parte, a gente serve o corpo, mas a igreja precisa ir para fora, e na verdade toda a igreja está do lado de fora. O pastor Jeremias fala muito isso, ele diz o seguinte, que nenhuma igreja está fechada em suas paredes, que aqui não são nem 4, né? Aqui é menos, aqui é quase 3. Mas é o seguinte, a igreja ela está distribuída na cidade durante a semana, a igreja está distribuída no mundo durante a semana,
Tem gente que está lá no seu trabalho, tem gente que está na faculdade, tem gente que está fazendo uma viagem internacional e a igreja está espalhada. Pessoas que viajam o Brasil e você foi chamado para ser testemunha e luz do Senhor. Então, legado também, ele é intencional, porque ele diz, vocês vão fazer discípulos, e depois diz assim, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado para vocês. Então não é só proclamar, é acompanhar. Discipulado, ensino, é acompanhamento. Uma das maneiras de se pastorear uma igreja de forma eficaz é essa, é quando o povo está reunido e há uma mensagem de Deus, orientando o povo de Deus. Mas há também um trabalho corpo a corpo, e o corpo a corpo, o pastor não dá conta, irmãos, não dá conta, coitado do pastor Paulo, né? Coitado, não dá conta. Eu sei que aqui são cerca de 140 membros, não dá para cuidar perto de 140 pessoas, nós precisamos de mais trabalhadores. A igreja, Deus distribuiu dons de pastoreio, não só sobre o pastor ordenado, Deus derramou pastoreio sobre a sua igreja, Deus derramou dom sobre mulheres do pastoreio. Nós não ordenamos mulheres ao pastorado, mas Deus deu dom às mulheres também de pastorear, de cuidar, de ensinar, de orar. Então todos precisamos cuidar uns dos outros. Essa é uma ênfase na palavra de Deus, é a mensagem de uns aos outros, orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Então no corpo de Cristo você tem um papel, e se você não desempenha o seu papel, fica comprometido. Agora, o grande privilégio de poder realizar a obra de Deus é de quem? É nosso. Mas olha só, eu quero alertá-lo sobre um perigo, e o perigo é do legado se quebrar. Isso pode acontecer. Semana passada eu tive o privilégio de pregar na igreja presbiteriana de Teresópolis, uma igreja que minha família cresceu, apesar de que eu não lá, mas minha avó, minha tia, minha mãe participou, minha avó, a vida toda dela nessa igreja. E essa igreja fez 60 anos. E eu achei engraçado, porque na semana seguinte eu estou pregando uma que está fazendo 30 anos, né? Agora tem que arranjar uma de 15 para a semana que vem, para ficar bem didático. Mas, daqui 30 anos, celebraremos? Daqui 30 anos, essa igreja estará maior ou menor? Eu já tive a alegria de participar de uma igreja que aos seus 50 anos, ela fez uma coisa que ela nunca tinha feito. O pastor chegou muito animado, chegou com uma ideia que os presbíteros acharam inovadora demais, animadinho demais, sonhador demais, porque ele falou o seguinte: eu quero que daqui um ano, nos 50 anos dessa igreja, a gente tenha alcançado 100 novos membros. A igreja tinha isso, 140 membros, mais ou menos. Aí os presbíteros falaram assim, os presbíteros aqui não falaram isso não, os presbíteros aqui falaram assim, é isso aí pastor, dobra esse número para 200, não é isso? Mas eles falaram assim, pastor, em 10 anos a gente não alcançou isso não. Aí ele falou, meus irmãos, então a colheita está retesada, está na hora de a gente buscar essa colheita. E a igreja trabalhou, meus irmãos, os jovens trabalharam, o adolescente aqui com a sua equipe trabalhou, trabalhamos muito, e aquela igreja alcançou naquele ano 100 novos membros, porque a igreja foi desafiada a ser luz, a pregar o evangelho. A gente pregava na praça, eu fiz de tudo, irmãos, eu fiz teatro na praça, eu dancei street dance, eu preguei, eu fiz o que era necessário. Então dança, não danço hoje de jeito nenhum, não pago esse mico, mas eu fiz, por quê? Para poder pregar o evangelho, a paixão por alcançar vidas. Só que essa mesma igreja, depois quando eu fui lá aos 60 anos, essa igreja diminuiu, essa igreja enfraqueceu. Sabe por quê? A igreja precisa se renovar diariamente.
Eu tenho certeza que se olhar para os 30 anos, a gente vai ter histórias maravilhosas. Teremos também alguns problemas aí para trás, com certeza tem. Toda família tem, né? Mas coisas maravilhosas. Só que é o seguinte, aquilo que foi realizado no passado não garante o presente e muito menos o futuro. A vida com Deus, ela precisa ser uma vida diária. Se você quer a manifestação de Deus hoje, você precisa alinhar a sua vida com o Senhor hoje. A experiência do passado não te garante sucesso no futuro, porque a igreja não tem a ver com seus dons nem com os meus. Igreja tem a ver com o agir de Deus. A experiência não torna necessariamente ninguém melhor. O pastor Jeremias usa uma expressão que eu achei muito interessante, ele fala assim: o passar dos anos e a experiência não melhora a carne. Ela continua gostando do pecado, continua gostando do que é mal. Se a gente não vigiar os nossos pés, a gente tropeça. E foi dado um testemunho de um pastor já idoso, eu acho que foi o Russell Shedd, que estava no aeroporto e estava com um mais jovem carregando seus livros, as suas malas, e de repente passou uma mulher muito bonita que chamou muita atenção. E aquele jovem abaixou assim a cabeça para não olhar, né? E o Russell Shedd já estava com a sua cabeça meio baixa. Então aquele jovem disse assim: pastor, eu estou ansioso para envelhecer, para não ter mais esses tipos de tentações. Russell Shedd, velhinho, com cabeça baixa, ele disse assim: eu também. Para mostrar o seguinte, todos nós, cada um em uma área, cada uma numa situação, cada um numa fraqueza própria, o fato é que todos nós permanecemos com a carne inclinada para satisfazer pecados e não satisfazer Deus. E como que nós satisfazemos o Senhor e o Espírito? A palavra diz, é quando nós nos enchemos do Espírito. Se nós nos enchermos do Espírito, diz que nós venceremos as concupiscências da carne. Juízes 2, capítulo 10, é um texto que vem seguido de um texto muito conhecido, que é finalzinho de Josué. Quando Josué já idoso, ele reúne Israel e ele diz assim: hoje vocês precisam decidir quem que vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Senhor ou se vão servir a Baal. Eu e minha casa serviremos o Senhor. E vocês? E eles falaram: nós serviremos o Senhor. Aí Josué falou: ó, eu não sei se vocês estão entendendo, mas se vocês disserem que vão servir o Senhor e der as costas para Ele, Ele voltará contra vocês. É isso mesmo que vocês querem? E eles dizem: é isso que nós queremos. Foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que fez milagres ao nosso favor, é Ele que cuidou da gente no deserto. Aí Josué fala: então tá bom. E é registrado que aquela geração, de fato, serviu a Deus, amou a Deus, levou a sério a sua confissão de fé. Só que, em Juízes, capítulo 2, verso 10, você pode conferir se quiser, está escrito que depois que essa geração morreu, levantou-se uma outra geração que não sabia quem era o Senhor. E há uma verdade quando a gente fala de legado, irmãos. Não é fácil você manter um legado até terceira geração. Há um ditado popular, mundial, em várias línguas, que diz que a riqueza não chega à terceira geração. Um ganha, o filho gasta, o neto é pobre, não tem nada. Isso repete na liderança. Nós temos Moisés, temos Josué, e depois entra a era dos juízes. Não tem mais um sucessor. Depois você tem Davi, chamado por Deus, Salomão, e depois desanda novamente. Então, Igreja Presbiteriana do Nacional, o legado, ele precisa ser intencional. A palavra tem que chegar ao coração do vovô,
A palavra tem que chegar ao coração do pai, a palavra tem que chegar ao coração do filho, a palavra tem que chegar ao coração do neto. Tem bebê aí? E a palavra de Deus tem que chegar ao coração, olha lá o bebê lá na porta, ó, tem que chegar ao coração do bisneto. É uma referência, não sei se ela tem bisavô, né? Nós temos que pensar igreja não só para o que eu gosto, eu com 40 anos de idade. Nós temos que pensar como é que seremos igreja para os nossos filhos, porque daqui 30 anos nós queremos essa igreja aqui maior, porque mais pessoas foram alcançadas, mais pessoas foram transformadas. Então há um perigo real do legado ser interrompido. Significa que a igreja vai morrer? Nunca. A igreja não vai morrer, porque o Senhor Jesus diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Só que a igreja do Senhor, do nacional, ela pode romper com o legado. As 7 igrejas do Apocalipse, não existe nenhuma delas mais hoje. Então, a obra de Deus continua. Outras igrejas nascem, novos pastores, novas lideranças, outras igrejas crescem, e a gente pode não seguir o mesmo ritmo. Tudo vai depender da decisão que tomamos para as futuras gerações e como pensamos em guardar a nossa própria vida para andar com Deus. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem e entende, você tem o desafio de responder a Deus: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Você que tem filhos, você que está na liderança, você tem que pensar em como que isso vai chegar às próximas gerações. E a igreja tem que incansavelmente pensar como é que ela alcança o perdido. Como que a gente vai levar o evangelho a quem está perdido? E assim, em nome de Jesus, 30 anos vai demorar muito, né? Então vamos pensar daqui 10 anos. Então 10 anos a gente já pode ter triplicado essa membresia, não dá não? Não, é claro. Dá para até mais. Basta a gente abrir a boca do Senhor e falar. Aí vai ter que ter 2 cultos de manhã, 3, 4. O pastor Paulo vai pregar 5 vezes no domingo, né? Então que o Senhor abençoe sua vida. Se Deus falou o seu coração e você não entregou a vida ao Senhor ainda, faça isso. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque a promessa dele continua de pé. Estarei convosco até a consumação do século. Convido você a ficar em pé para orarmos. Senhor, nós cremos que a tua obra, ela só pode ser feita se houver a bênção do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, quando ele disse que trabalhou muito, ele disse que não trabalhou sozinho, mas com a graça do Senhor com ele. Por isso, Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa igreja, pelo pastor Paulo, pelo conselho, pelos diáconos, pela alegria de perceber que, de alguma maneira, esse legado tem sido transmitido. Porque hoje mesmo eu vi um jovem diácono de 20 anos ali na porta. O Senhor tem trabalhado nessa igreja. E eu oro, Deus, para que essa mentalidade de investir nas novas gerações seja algo intencional, para que haja não só chamado, mas que haja legado, continuidade, e que o Senhor impacte cada coração no tempo que a tua palavra é pregada, e quando testemunhos de pessoas simples, testemunhos de gente da igreja, começa a abençoar uns aos outros, quando a igreja aprende a cuidar-se de si mesma, quando a igreja entende que ela também tem esse papel de cuidar, de orar, de velar, de exortar, de instruir, e assim a gente vai crescendo como igreja, amando uns aos outros, nos entregando à obra do Senhor e entendendo que o seu reino precisa estar em primeiro lugar da nossa vida.
Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.